todos. Bom, estamos aqui para dar início à terceira edição da palestra Plágio, a Ética e a Produção do Conhecimento. Bom, é um tema, a ética, o tema plágio é um tema que precisa ser reiterado, né? Diversas vezes, né, professor, quantas vezes for necessário no universo acadêmico, porque diz respeito a todos os cursos, a todos os alunos, e cada vez mais é um assunto que precisa ser debatido a todo momento. Bom, com a palavra agora, professor palestrante, professor José Eduardo. Boa noite a todos. Como o professor Fernando apontou, né, essa palestra já é a terceira edição, né, e a gente considera que falar sobre plágio, né, também é falar sobre ética. Nessa semana eu estava lendo um pequeno artigo no Globo, né, que discutia essa questão dos pequenos delitos escolares, dos pequenos delitos acadêmicos, né? Aí falava sobre a cola, né? O ato de colar, né? Uma prática comum, né? Na vida escolar, acadêmica, e dizendo, né? Como muitas vezes nós questionamos a estrutura do país, questionamos a estrutura social, né? O roubo, a corrupção e tudo mais que nós sabemos, e no entanto, né? Dentro do nosso mesmo ambiente, a gente também vem cometendo atos considerados ilícitos, né? Então, esse artigo trazia, né, para uma reflexão para nós mesmos, né? Assim, a cola como uma prática, uma atitude no cotidiano escolar e acadêmico, sendo, muitas vezes nós nos distanciamos, nós relativizamos essa prática e não consideramos também um ato ilícito, né? O mesmo a gente pode falar do plágio, né? O plágio como uma prática também comum. Nós vamos ver que é uma prática que já tem séculos, né? Uma prática histórica, tem um conteúdo, tem um contexto histórico na sua ocorrência, né? Que remonta aos gregos, né? Aos romanos. Então, a prática do plágio, ela tem um componente também histórico e social. O nosso roteiro aqui, ele vai seguir a seguinte trajetória. Inicialmente, como eu falei para vocês, eu não posso deixar de falar, quando falo sobre plágio, eu não posso deixar de dizer sobre ética, né? Então, a gente vai fazer uma pequena conceituação do que significa plágio, né? E também uma breve reflexão sobre a ética, né? Então, vamos caracterizar plágio e ética inicialmente. No outro momento, nós vamos pensar aqui dentro de uma perspectiva do plágio, sobre a perspectiva histórica, legal, jurídica, psicanalítica e pessoal, né? Também tem esses componentes, né, sobre a prática do plágio. Vamos também falar sobre de que maneira, né, os órgãos governamentais, né, estão fazendo frente, né, a essa questão do plágio. Então vamos falar sobre umas diretrizes do Conselho Nacional de Pesquisa que tem enfatizado, né, mecanismos, instrumentos, diretrizes visando ao controle dessa prática, visando ao banimento dessa prática acadêmica. Nós vamos ver que o plágio ele diz respeito aos mais variados âmbitos, não é só a pequena escala, né? O plágio não é uma prática apenas comum entre alunos, né? Nós vamos observar que historicamente também temos observado uma prática entre mestres, né? Então é algo que está no tecido social, né? Uma prática que está no tecido social, em especial no âmbito acadêmico. Já que, na medida que nós vamos falar sobre esse tipo de plágio, nós vamos dar destaque, existem inúmeros tipos de plágio, nós vamos dar destaque ao plágio acadêmico, né? Esse que acontece no nosso ambiente. Por favor,
Então, como estou dizendo aqui, o objetivo é justamente refletir em torno dessa prática, né, e identificar, né, através das próprias diretrizes do Conselho Nacional de Pesquisa, procedimentos para o seu combate. Quando nós falamos em ética, né, nós temos algumas questões. A ética pode ser discutida em vários aspectos, filosófico, político, né, cultural. Nosso foco aqui vai ser no âmbito que nos atinja. Tá? Vamos pensar a ética como um sentido bem prático, não necessariamente no sentido filosófico, mas que diz respeito a comportamento, o nosso comportamento. Alguns autores, né, eu converso com o Fernando, né, e eles falam de procedimentos atitudinais, de atitude, comportamento. Bem, e nesse sentido, né, então temos algumas questões que vamos nos reportar, mas vamos dar destaque, então, ao plágio acadêmico e à ética no sentido de atitude. Então vamos citar algumas características, né, do que nós chamamos, né, inspirados ali em Marcondes. Por favor, Fernando. Né? Contexto social, por favor. Marcondes, né, um autor lá da PUC do Rio, que escreveu uma pequena obra, né, falando sobre essa questão da ética num sentido bem prático, no sentido bem do nosso comportamento. Nós vamos ver, quando nós começarmos a falar dessas características, nós vamos observar que são características reais, concretas, né, do plágio. Então, ele vai citar 5 características do que diz respeito à ética e uma 6ª característica. Primeiro momento, né? Queremos saber se um ato é ético. Ele vai dizer que é ético ou não é ético. Ele vai sugerir que nós paremos para pensar. Ele vai chamar isso de ação refletida. Pare para pensar. Né? Esse é o primeiro momento. Isto que eu estou fazendo, qual é a consequência desse ato? Essa prática que eu estou querendo fazer, executar. É uma boa característica. Então, um bom elemento para saber se meu comportamento é ético ou não é parar para pensar. Evidentemente que nem toda vez que nós paramos para pensar, não significa que nós vamos ter uma boa prática. Mas é um bom elemento, né? Parar para pensar, ver as consequências. Uma outra característica é a transparência. Esse ato que eu pretendo cometer, esse ato que eu pretendo executar, todo mundo poderia estar vendo? Uma boa questão, né? Se nem todo mundo pode ver, então talvez haja algum problema nessa prática. Né? Vamos sempre amarrando com a questão do plágio, ok? Reciprocidade, outra característica. Né? O que eu estou fazendo, eu gostaria que fizessem comigo? Uma boa pergunta. Uma terceira pergunta. Esse ato que eu vou cometer, eu gostaria que fizessem, fossem em relação a mim? Pois não? A outra característica, né, que ele vai dizer, o plágio envolve uma questão social. Né? Então, envolve um mecanismo, né, social. E assim como a ética também. Né? Ela é construída socialmente. Quer dizer, o plágio é uma prática condenável. Né? No entanto, ele ocorre. Se ele ocorre, é porque devem ter pessoas partidárias dessa prática. Né? Pessoas que executam. Né? Então, muitas vezes há um descompasso entre aquilo que dizemos e aquilo que efetivamente executamos. Isso ocorre. Né? É esse descompasso, o que nós chamaríamos de uma cultura ideal e uma cultura real. Né? A idealização, se eu perguntar aqui, alguém aqui é favorável ao plágio? Não, professor, nós não somos favoráveis ao plágio. Mas se nós perguntarmos, alguém aqui já praticou? Aí todo mundo vai parar para pensar. Vamos parar só para pensar, né? Para pensar se já fizemos essa prática. Também acredito que, no que diz respeito ao plágio, também há uma certa falta de informação. Né? E eu, como professor de metodologia e TCC, muitas vezes já vi situações muito interessantes que para mim estava muito claro. Às vezes eu tinha a percepção de que havia uma intencionalidade. O aluno tinha consciência de que aquilo ali ele estava fazendo algo errado. Mas eu já observei algumas situações em que o aluno desconhecia, né? Por mais paradoxal que possa ser.
desconhecia que aquela prática era uma prática errada, ilícita. Então, quando falamos no componente social da ética, a ética envolve coletividade. Coerência, né, é a outra característica, né? Quer dizer, deixar claro também de que as medidas de combate ao plágio ou ao ato ilícito, elas têm que ser, devem abranger a todos, uma coletividade. Né? Não dá para priorizar um e desconsiderar o outro. Né? Pressupõe uma igualdade, né, das normas jurídicas. Né? Então esse acompanhamento, ele requer bom senso, requer o que ele chama de coerência entre o que diz, né, e o que faz. Né? Entre aquilo que eu estou dizendo, que sou, e aquilo que efetivamente eu sou. Né? Em alguns momentos, as nossas atitudes correspondem àquilo que nós dizemos ou pensamos, e em outros contextos, o que nós dizemos e pensamos não correspondem, as nossas atitudes não correspondem. Uma outra característica, coerência. Bem, o conjunto dessas 5 características, elas vão gerar, segundo ele, confiabilidade, que é o principal item, confiabilidade. Confiabilidade é fundamental para a vida social. Né? E o que significa essa confiança? A confiança significa de que há uma relação de reciprocidade. Nós confiamos que estamos numa instalação segura. Como é que a gente confia nisso? Né? É porque existem órgãos que regulamentam as construções, que regulamentam toda uma diretriz legal que nos garantem uma segurança num determinado ambiente físico. A confiabilidade também se estabelece na relação do professor com o aluno. Quando o aluno produz um material, né, espera-se que ele tenha que aquele material seja fidedigno. Né? O que significa isso? Seja o tanto quanto mais coerente com aquilo que ele produziu, em termos de conteúdo. Né? Então, essa confiabilidade ela tem que se construir de uma maneira recíproca. Se não for assim, né, a gente vai gerar desconfiança. Uma sociedade onde você não tem a confiança necessária para circular, para vivenciar, essa sociedade está em risco. Né? O mundo acadêmico, o mundo da educação, o campo acadêmico também não está isento dos problemas que acontecem na sociedade. Portanto, nós também não estamos isentos dos problemas que estão aí na vida social mais ampla. Né? Então, o plágio também não deveria, também está presente entre nós. Né? Embora sendo uma prática condenada, embora sendo uma prática considerada ilícita, ela é corriqueira, ela ocorre. Então, esse é o cenário de uma discussão ética, sobre a ética. Bem, depois desse breve panorama sobre a ética no sentido de atitude, não no sentido necessariamente filosófico, a gente vai agora refletir sobre o plágio. Né? O termo original estava associado à ideia de roubo, de furto. O termo original do plágio estava associado ao furto, ao roubo. Né? E não necessariamente a essa ideia que nós temos hoje, né, de plagiar uma obra acadêmica, uma obra musical, né, uma retórica. Né? O autor vai dizer, né, na página, no item 7, né? Conforme o dicionário do Aurélio, o plágio é definido como um efeito de plagiar. Mas tem essa origem do grego trapaceiro, oblíquo. Né? Plágio, plagiato, e plagiar é indicado como assinar ou apresentar como sendo obra artística, né, ou científica de outrem, né, como sendo nosso. Então, o plágio no sentido básico é esse, é eu assinar algo como produto meu, não sendo. Oi? Pois não, professor? Estelionatário, né? Estelionatário. Então deixa de ser um roubo. Sim, olhar, não dar crédito. Não dar César o que é de César. Eu sempre falo para os meus alunos, né?
é não dar certo o que é de César. Se eu estou usando algo que não é meu, ainda digo que é meu, eu acho que continua com esse senso de roubo, sim. É um roubo. Você está roubando a ideia do outro. Uma ideia, né? É a ideia do outro, é um roubo de ideias. De ideias, né? Ainda mais hoje, que nós estamos na era do conhecimento, o conhecimento é muito caro. Então você está roubando a ideia do outro. É dilemático, né? É dilemático, por quê? De um lado, tem toda uma dinâmica da produção da ideia de outro, que a questão não é você fazer uso da ideia de outro, porque a professora sabe muito bem, eu posso fazer uso, desde que ele dê os créditos dessa pessoa, né? Essa é a questão, dar crédito. E eu posso dizer para vocês, algo que eu sempre reitero, né? Leio um aluno que faz uma pesquisa bibliográfica, né? Então, se ele está fazendo uma pesquisa bibliográfica, ele está baseado em autores. Então, ele tem um texto inteiro, uma página inteira, e não há citação do autor, né? Se alguém imagina que o professor vai ver isso como algo positivo, eu posso ter certeza que não. Porque, na verdade, o critério do professor é justamente o outro. Quanto mais você citar a tua fonte, mais o seu trabalho será valorizado. Não ter o autor citado é algo assim extremamente, não, além de ser ilícito, academicamente é muito frágil, porque revela que primeiro que você pegou uma obra que não era necessariamente, não foi você que produziu, você pegou uma ideia que era de outro autor. E não citar é problemático, por quê? Ele desvaloriza o seu trabalho. Na verdade, o seu trabalho é valorizado na medida em que você pontua a quem está lendo, que é o professor, de que você foi a várias fontes. Por favor, professora. E os alunos não percebem que, por exemplo, às vezes por falta de conhecimento mesmo, é que isso é crime e que é atemporal. A pessoa pode se formar hoje e daqui a 2 anos. E se alguém realmente identificar, pode-se perder o título. É isso que as pessoas não entendem. Há inúmeras histórias nesse sentido. Há inúmeras histórias que as pessoas perderam o título. Eu sou bacharel em informática. Perdeu o título. Porque lá no TCC era a plágio. Então é isso que às vezes não tem tanta divulgação. Se você procurar, vai ter sim. Inicialmente nós estávamos comentando sobre isso, né? Quer dizer que a prática não é só desse aluno do ensino médio, do ensino universitário, né? É uma prática que está presente em outros escalões também. Né? Em outros escalões a gente vai responder por isso. E vai responder muito mais. Perdeu o título de pessoa. Depois de tanto tempo no mercado, perdeu o seu título, os títulos acadêmicos, de mestres, de doutores, né? E há inúmeras histórias. Né? Também é bom lembrar, né, que mais do que antes, né, nós temos aí talvez, de um lado, um potencial e um agravante, que é a questão da internet. Né? Quer dizer, até a seleção do material, hoje tem um excesso de informação. Né? Então, selecionar material, como citar um material da internet, essa habilidade, eu chamaria isso de uma habilidade de saber o que é científico daquilo que não é, né? Isso vai ser construído aos poucos, com a sua vivência, né? De uma hora para outra. E a internet, ela favorece, né? a essa prática, mais do que antes, né? Porque você chega lá, vê um conjunto de artigos e materiais e sai lá copiando e colando. Né? Então, portanto, ela torna-se um agravante. Né? Se de um lado é um potencial da informação, por outro lado ela torna-se um agravante na vida acadêmica. E ali a gente vai ver, por favor, Fernando, pode passar. Cada vez mais o plágio, né, também é objeto de investigação científica. Existem autores que estão, quando no final dessa apresentação, eu vou mostrar para vocês os autores que eu utilizei para fazer essa apresentação. E é bom lembrar também que, se vocês estão observando, os autores estão sendo citados ainda. Né? Então essas ideias que eu estou dizendo aqui não são necessariamente minhas. Né? São desses autores
aos quais eu estou fazendo uso para trazer uma mensagem. Então, quando eu estou interpretando esses autores, estou citando-os, interpretando e trazendo a minha diretriz aqui. Né? Eu gostaria de convidar a professora para estar aqui conosco, tá bom? Fique à vontade. Até para a gente bater um bola aqui, bate-bola. Bem, então o nosso cenário é um cenário assim de um potencial, de algo que é positivo, a internet, e de outro lado ele torna-se nocivo, se não soubermos fazer uso dessas informações e desses instrumentos. Por favor. A facilidade de acesso da informação, cada vez mais isso é uma prática que vem sendo vulgarizada, no sentido de ser cada vez mais disseminada, né? E com efeitos gravíssimos, porque envolvem, aí agora a gente vai dar destaque, fatores, já falamos da questão ética, vamos falar da questão histórica, vamos falar da questão legal e vamos falar da questão até mesmo psicanalítica. Né? Quer dizer, que é aquele quadro de que, e eu acredito que isso também possa acontecer, de alguém que está plagiando, mas sem a noção. Porque virou tão corriqueiro, né? E aí isso eu atribuo até a uma prática muito comum naquilo que antecede ao ensino universitário. Né? Já estive observando, não estou dizendo que são todos os colégios, evidentemente, mas o que é comum, né, dos trabalhos feitos pela meninada aí, de adolescentes do ensino médio, né, de você pedir uma pesquisa, todo mundo pegar o material da internet, e a única tarefa que se faz ali é justamente colocar os componentes do grupo. Só isso, professor. Pois não. Aproveitar a presença da professora Rosane, a professora coordenadora do curso de TI da Faculdade de São José, tá? E aproveitando já que ela está compondo a mesa, e da mesma forma que com o advento das tecnologias e do acesso à internet possibilitou, né, que o aluno ou outra pessoa se utilizasse dessas formas de forma tão fáceis para capturar informações, o próprio desenvolvimento da tecnologia possibilitou também agora uma ferramenta de busca para capturar através de softwares, né, professora? Com certeza. E da busca, a senhora poderia falar um pouco disso aí? Falo sim. Há ferramentas em que a gente consegue identificar se o trabalho é plagiado ou não. Há ferramentas que a gente pode fazer isso. Aliás, eu faço uso disso. Quando tem trabalhos, recebo trabalho, olha, porque a gente percebe, né, quando o aluno, a gente conhece o aluno que a gente tem. A gente está com o aluno um mês, 2, 3, e até porque sobre aquele determinado assunto, a gente conhece os autores. Então, a gente, para realmente ter certeza que esse documento foi retirado de algum outro, nós utilizamos ferramentas quando a gente identifica isso. E olha, mostra para o aluno, olha, não é só o Google, há outras ferramentas, tem o rastreador de plágio, há outras realmente ferramentas. E a gente mostra para o aluno, olha, isso é plágio. Que às vezes, como o professor mesmo mencionou, infelizmente, não sei, mas pelo menos na minha época, o ensino médio, o ensino fundamental não mostrava para o aluno, não mostrava como fazer referência. Eu não sei se hoje faz, professor? Ensinar o aluno o que é uma referência? Uma citação. Uma citação, pelo menos dizer da onde tirou? Verdade. É muito difícil. Então, se o aluno, é difícil, a mesma coisa que eu falo, vai cobrar para um aluno, assim, o aluno do primeiro período. Eu cobro para os meus alunos a BNT desde o primeiro período, porque é injusto cobrar do aluno só quando chega o TCC no final. É por isso que eu apontei que em alguns contextos nos parece que o aluno não tem essa consciência, chega na universidade e que foi tão corriqueiro, tão comum fazer isso, que quando chega dentro do ensino superior, ele continua achando que é algo natural. E é só que ele muitas vezes acaba descobrindo, entre aspas, que é um ato que não é correto. O aluno, né, quando passa por mim, eu já falo, olha, a primeira coisa que eu peço, faça uma resenha para mim. O primeiro trabalho que eu peço para meus alunos é uma resenha. Por quê? É de acordo com a disciplina, é claro, mas já educando. Faço uma resenha, já ensinando a fazer
um trabalho técnico, né, um resumo técnico, para que ele vá, quando chegar ao TCC, bom, não vou estar preocupada com as normas da BNT. Pois não. Desculpe a interrupção, e digo assim, com todo respeito, né, pelos professores presentes, os colegas também, mas como eu sou aluno do 10º período de Direito, sou pedagogo antes de ser estudante de Direito. Então, a prática que a gente tem assistido é de que, numa determinada matéria, se pede para que nós façamos 10 peças para entrada no juizado, na CIVA. Então, o que acontece? Eu até sugeri, isso é uma sugestão para a faculdade, nesse momento a gente precisa ter o dia a dia disso aí para poder montar, porque quando a gente vai fazer uma peça, é fundamental a gente olhar para a pessoa a quem a gente está preparando o documento, porque até na psicologia jurídica, a gente observa pelo olhar, pela forma como a pessoa se expressa, se aquilo que ele está argumentando ali é uma verdade ou não. Então a gente não tem esse tipo de, pelo menos eu passei esse período, esse tempo aqui, não observei isso. Até agora não tive essa oportunidade. E que me deixou muito preocupado, porque é normal a gente chegar no Google, bom, petição de alimentos grabídicos, vou lá e está lá uma peça lá de alguém que colocou lá, entendeu? Então a gente automaticamente vai lá na mídia e vai lá na internet e aí aproveita aquele modelo. Mas seria interessante que a faculdade pudesse nos fazer vivenciar essa realidade, para que a gente pudesse, na hora em que estivesse fazendo, mesmo errado, o professor vai orientar, porque é dessa forma que a gente pode aprender a montar nossa própria peça, porque o objetivo é esse. Eu interessante que você está montar o meu pensamento ali naquele documento, e esse documento vai ser da entrada. Ser o tanto quanto mais fidedigno possível. Com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu fui construindo durante o período que eu estive estudante. Por isso que essa questão dessa prática em relação às referências, às citações, elas não é um conteúdo específico da metodologia. É específico da metodologia na medida em que é uma disciplina que trabalha isso. Mas essa prática ela tem que estar presente em todos os conteúdos. Todos os conteúdos. Então, esse compromisso é um compromisso, deve ser um compromisso do professor com o aluno, né? Agora, a gente sabe das intencionalidades. Como eu falei, inicialmente, existem alunos que estão cientes de que estão fazendo algo equivocado, né? Então, é necessário que eles estejam, eles querem aprender, e tem alunos que não estão cientes. Então, existe uma intenção também, que precisa ser identificada e buscada, para saber se ele está intencionalmente fazendo algo escuso mesmo, e daquilo que ele está fazendo justamente por desconhecer ou por não saber fazer direito, como é que você está dizendo, né? Verdade. Então, só para a gente dar uma pequena perspectiva, dentro de um panorama histórico, o plágio, então, tem uma referência ao sequestro, como eu fui falar, ao roubo de pessoas, ao sequestro de pessoas, né? E que, como a professora muito bem falou, não deixa de ser hoje ainda esse sentido, a raiz desse sentido pode estar associada, a gente pode ver expresso, por exemplo, no roubo de ideias, embora essa questão das ideias seja bastante mais complexa, né? E isso é algo que está cada vez mais presente, né? Sobretudo no que diz respeito a uma sociedade da consciência, uma sociedade do conhecimento, no sentido legal, né? Temos uma breve definição, Fernando, por favor, né? Apontando uma lei específica, 9.610, né? Que fala sobre, aborda a questão dos direitos autorais, né? E ali tem existe toda uma diretriz, né, que sinaliza, né, vou ler, né, que abrange os direitos autorais e qualifica como contrafação a reprodução não autorizada de uma obra, fazendo com que os que assim procedem estejam sujeitos a sanções civis e penais cabíveis. No que diz respeito à questão psicanalítica, ele vai falar sobre o plágio como uma dinâmica que envolve uma questão da identidade, né? Uma questão identitária, né? Por quê? Se passar por algo que não é, se passar produzindo algo que não foi produzido por si mesmo. Então, aqui nós tentamos, aqui dentro de, como educadores, né?
O nosso papel é justamente esse, né? É justamente alertar e trabalhar juntos, né? Para ganhar aquilo que nós estamos querendo esperar, confiabilidade, né? Quando eu quero receber um material de um aluno, eu quero confiar o suficiente que ele produziu aquele material, que ele correspondeu às expectativas do que se estabelece para a produção de um determinado conteúdo, né? E o aluno também, né? Que envolve essa reciprocidade. Então eu posso dizer de antemão, reiteradas vezes já falei isso, quanto mais você citar o autor, mais você garante uma segurança da produção científica, assim como, né, você reside uma valorização do seu trabalho. Na questão psicanalítica também, e aí tem todo um sentimento, né? Eu imagino, né, uma pessoa que vai produzir um trabalho, apresentar, né, com certeza não tem como não sentir um sentimento de frustração pessoal, né? Poxa, não fui eu que fiz isso, né? Estou falando aqui como se fosse e não fui, né? Quer dizer, então qual é o grau de satisfação? É uma questão para a gente pensar. Nós falamos no início da palestra que o nosso tema vai mexer com a gente, né? Mexe conosco, né? Com as nossas atitudes, né? Por favor, Fernando, pode passar. Aqui tem um item muito que eu acho que tem a ver com o que eu falei para vocês, né? Que é a criptominésia, né? Que é o esquecimento inconsciente das fontes ou da influência involuntária. Também pode acontecer, né? Existem determinados saberes, né? Determinados conhecimentos, que eles são tão comuns que necessariamente isso aí não se precisa citar, né? Não precisa, algo que é tão comum, né? Aí não há necessidade de citar, né? E também às vezes o esquecimento. Por exemplo, eu peco por muita citação. Então eu exagero nas citações. Por quê? Por uma questão de hábito e de receio mesmo, entendeu? De que quero dar crédito a quem produziu, né? Então, se entre pecar por excesso ou não citar nada, ou produzir uma matéria como sendo minha, sem dar créditos de onde eu tirei, eu prefiro fazer a primeira opção, no sentido de, por excesso, fazer as citações. Aqui temos, pode continuar, aqui temos, né, as diretrizes, né, existe no CNPq, né, a comissão de integridade de atividade científica, que envolve tanto as questões relativas à pesquisa científica, no sentido dos comitês de ética, de pesquisa animal, com seres humanos, mas também fala sobre as boas práticas acadêmicas. De que maneira a gente pode criar uma cultura, né, um conjunto de procedimentos que se traduzam, né, em um comportamento correto em termos da produção científica. E entre eles está a questão do plágio, né? De que maneira a gente pode combatê-lo através do ensino, através da educação, através da formação e tentar, né, que sabe, evidentemente, que nós não vamos acabar com o plágio. Ninguém tem assim, mas que há possibilidade de controle, né? Inclusive com os artifícios legais, que nós não temos usado, né? Se a gente observar, a gente não tem utilizado isso, até por conta de um certo constrangimento, muitas vezes porque estamos dentro de um ambiente acadêmico, né, e trabalhamos, nós educadores temos muito essa percepção da educação, de que vai melhorar, de que o aluno, de que nós somos formadores, então o nosso papel aqui também não é sair combatendo e por artifícios legais, embora eles existam, né? E muitas pessoas que perderam emprego, porque já estava formado, servidor público, perdeu emprego, porque como perdeu o título, consequentemente perdeu o emprego. Perdeu o emprego, né? E isso, olha só, quanto tempo? Tinha 2 anos já de formado. E foi constatado, a pessoa entrou na justiça, porque o trabalho era dele, perdeu o emprego. Vou falar só basicamente 2 objetivos dessa comissão, né? Coordenar as ações preventivas e educativas sobre a integridade da pesquisa realizada ou publicada pelos pesquisadores. E examinar situações em que haja dúvidas, né,
fundamentadas contra a integridade da pesquisa revisada ou publicada pelos pesquisadores. Portanto, temos aí um cenário, né, tanto de situações que comprometam eticamente a produção acadêmica, como também mecanismos, né, visando ao combate dessas práticas. É interessante notar que aí eu sugiro, né, primeiro, 3 caminhos. Não adianta também a gente vir para cá fazer uma série de questionamentos sobre a prática do plágio e não sinalizarmos alternativas. Há alternativas, né? Então, professor, o que eu faço? Né? Uma grande pergunta. O que eu faço? Né? A professora já falou aqui de uma prática, né? Uma técnica de estudo do resumo e da resenha, né? Como instrumentos importantes para a produção do texto, né? Tanto o resumo como a resenha, eles são instrumentos muito interessantes para você não cair na armadilha de uma prática, na cópia, né? Da prática do plágio, né? Observar as regras da ABNT, que é um órgão que regula a produção acadêmica, não só acadêmica, mas a gente está falando da questão acadêmica, de como eu posso fazer as citações, tudo está regulamentado, tudo está normatizado, né? Citações diretas, citações indiretas, citações das citações, referências, todos os tipos de referências, né? Referências de livros, de artigos, referências de filmes, de filmografia, referências de documentos, referências de lei, para tudo isso tem regra. Até e-mail agora tem um modelinho de referências de como é que eu posso referenciar um e-mail que eu recebi e eu quero referenciar num determinado texto que eu produzi. Até porque, como a própria Lúlia falou, ele sabe melhor do que a gente, já que é aluno de direito, e-mail é prova. Por favor, Fernando, pode continuar? Sim. Os exercícios também são fundamentais, né? Os exercícios de procedimentos metodológicos na identificação das diversas técnicas de pesquisa. Também isso são instrumentos extremamente importantes, né, para o combate ao plágio. Por fim, né, eu vou sinalizar, aqui foram as minhas referências, né? Foram esses autores, foram material de site ali, né? Aurélio, os autores, esse autor Marcondes que eu citei, é um livro muito interessante chamado Desafio da Ética no Brasil Contemporâneo, que eu peguei a discussão sobre a ética. E falei assim, poxa, se eu estou falando sobre ética, se eu vou falar sobre plágio, eu tenho que falar sobre ética. Então eu tentei amarrar, né? Plágio, uma prática, né, histórica, milenar, diríamos, né? Uma prática milenar. Tem componente legal, histórico, psicanalítico, mas também tem a questão ética. Tem a questão ética aí do que diz respeito à confiabilidade da produção que eu estou construindo. E é isso, gente. Temos algumas situações, assim, algumas situações bastante interessantes de ocorrências de plágio. Me lembro de um ministro, de um presidente do país do leste europeu que foi acusado de plágio, de uma ministra da Alemanha também, de educação, que foi acusada de plágio, perdeu o cargo. Temos inúmeros casos, temos um caso na USP, esse foi muito interessante, que é o seguinte, isso é muito comum na área de saúde. Uma pessoa escreve, vocês já viram que muitos artigos, tem vários, 5, 6 autores. Acho que 5, 6 autores, né? É muito comum, né, na área de saúde. E ali, alguém deve ter pedido para um diretor de um instituto lá dessa universidade, para que ele também compusesse o número dos autores, para valorizar o próprio artigo. Olha o que fizeram. Para valorizar o artigo, diretor, você podia também colocar aqui como autor, porque nós produzimos e tal, valoriza e tal. Bem, esse diretor, né, aí o diretor certamente, eu acredito que ele evidentemente que não plagiou, estou partindo dessa premissa que ele não plagiou, mas ele assinou. E depois descobriram que parte daquela obra estava plagiada. E olha, então, imagine você, um diretor de um grande instituto de educação, de uma área científica, sendo acusado de plágio, entendeu?
Então, né? Vergonhoso, né? Então, você vai falar, só para a gente entender os dilemas, né? Os dilemas que envolvem a vida profissional, eu diria a vida profissional, a vida familiar, a vida social desse indivíduo que ficou marcado, né? Ficou com estigma, né? E isso não é tão raro, é uma prática recorrente. E nós sabemos que aqui também nós não estamos no mundo não estamos no outro planeta, aqui também entre nós, né? Não é só em outros ambientes. Ele vai falar depois. Acho que você mais vê isso, acho que é no meio musical, com letra, com arranjo. Está sempre tendo confusão de cantores que copiam letra, não só letra, mas melodia também, arranjo, acorde, tudo. Você vê muito isso. Isso é interessante, porque tem uma outra esfera, estamos lembrando do escândalo que teve com o Rod Stewart e o George Ben, de uma música que o Rod Stewart estava sendo acusado de plágio. É porque tem os casos que se configuram como plágio, tem até uma quantificação disso, de quantas... há uma quantificação, sobretudo na arte, né, que é algo extremamente subjetivo. Mas no mundo acadêmico também, né, é verdade. E agora, quando a gente fala de ideias, também temos que pensar, né, e aí eu posso travar um diálogo aqui com a professora Rosane, que também tem uma questão, né? A ideia, você pode ter ideia, mas eu também posso ter. Ainda tem isso, né? Como é que a gente vai configurar? Ué, por que só você teve essa ideia? Eu não poderia ter, né? Pode ter, pode mesmo, entendeu? Agora, qual é a questão? Né? A questão é a intencionalidade daquele indivíduo. E aí tem toda uma configuração que a gente pode saber se houve uma intencionalidade, se houve esse... Porque no mundo de hoje realmente é extremamente complexo essa configuração. Né? Agora, aquele que comete plágio, né, a grande maioria tem ciência disso. E o mais importante, eu falo isso para os alunos como um todo, não importa se é música, não importa se é um software, não importa se é um trabalho acadêmico, registre. Se você registrar, é seu. Até para você brigar. Agora, se você não registrar, qualquer um pode pegar e você não vai poder falar nada. Ainda tem isso também, vendo pelo lado legal. Legal. Não é só o fato de alguém copiar o seu trabalho, né? E sim, até porque copiando, registrando, você vai poder brigar. Olha, alguém pegou meu trabalho, então eu vou reclamar, vendo pelo outro lado, né? Não só pelo aluno que copiou, e sim pelo outro lado, pela pessoa que se ofendeu de ver o seu trabalho copiado. Então, desde que você tenha registrado, você vai poder brigar por isso. Alguma outra? Pois não, pode falar. Eu trabalhei numa gravadora, fonograma. Uhum. E o que acontecia, já tem algum tempo, né? Já passaram alguns anos, mas o que acontece, né? Era aquela fita cassete. Muitos compositores chegavam na gravadora, deixavam a fita cassete para o cantor ouvir, e se ele se interessasse, gravaria. O que acontecia é que muitas músicas eram gravadas com compositores conhecidos que o cantor gravava e colocava o nome dele. Mas de um tempo, eu observei que de um tempo para cá, com essa questão de você registrar a música e tal, alguns cantores, até famosos aí da mídia, têm se enrolado nesse processo, porque eles colocam o nome deles na gravação, vão fazer show, mas a pessoa espera. A música estourou, mas aí ele entra com uma ação pedindo, porque ele tem o primeiro registro. Exatamente. Porque o que prevalece... O que vale é o primeiro registro. É o primeiro registro. Se você for o primeiro a registrar aquela música, entendeu? O outro pode chegar lá, não, mas já está registrado no nome da pessoa tal. Então acabou. É igual a RGI. Isso, igual a RGI. É sempre o primeiro. Então, mas hoje você tem mais segurança. Até mesmo poesia, né? Teatro, qualquer peça que você faça, se você registrar, alguém pode até olhar, achar legal, eu vou reproduzir isso, mas se não pedir autorização, você vai ser pagado a pagar uma indenização, dependendo do sucesso, uma indenização. Como você falou, as pessoas esperam. Esperam para depois colocar na justiça. Então, Então, cuidado. Músicas famosas mesmo acontecer isso. Como aconteceu esse caso que eu fiquei sabendo, a pessoa se formou, 2 anos depois ela perdeu o emprego.
E interessante que parece que os outros ambientes eles estão muito mais assim, fundamentados em termos legais, fazendo mais uso desses recursos do que o nosso, do que o ambiente acadêmico, né? Talvez por essa questão educacional, né? Talvez explicaria isso, essa questão de evitar sempre o recurso legal, né? E ficar no âmbito de que somos uma instituição de educação, né? E que trabalha justamente com mudança de comportamento, né? Agora, a instância legal está aí também para ser feita uso, né? Fazer uso. Então, gente, esse é o... Só para fazer uma colocação. Muito interessante que você falou, e em relação a isso me fez refletir a relação da teoria e a prática, o que está sendo discutido aqui, e os exemplos que o senhor deu aí de modalidades de plágio, né? A imagem, a cópia, essa coisa toda. E essa relação da teoria e a prática me fez refletir, porque eu ajudei o professor José Eduardo a fazer uma cobertura na Ação Social em Realengo semana passada, e a gente preparou toda a estratégia para fazer a cobertura e tudo, mas aí ele levantou e falou assim, mas a gente está esquecendo de uma coisa principal. Eu esqueci, não, vamos produzir uma coisa principal, que é o quê? A carta, o termo de direito de cessão de imagem. Isso, entendeu? Então, quer dizer, né, professor? Então, quer dizer, então teve essa preocupação aí então, para não caracterizar depois aí uma forma de uso de imagem, de uso indevido, tá? Isso aí é muito bacana. E aí quem me deu suporte? Eu não sou da área de jurídica. Fui em busca lá do professor lá da casa, o professor Walker, para dar o respaldo e ele, enfim, me garantiu ali me deu esse respaldo. Verdade. Então isso também revela, de outro lado, que todo o trabalho ele tem que ser executado em equipe. Nenhuma dessas situações vão ser dadas por um tipo de profissional, né? Por isso que tem dentro dessa discussão, tem um aspecto legal, tem um aspecto sociológico, tem um aspecto da TI, das tecnologias de informação, tem inúmeros campos, né, Fernando, que se completam, né? O mundo hoje é complexo, né? O mundo hoje é não tão mais complexo, globalizado e complexo, né? Então esperamos que tenhamos aqui, de algum modo, fazendo com que nós possamos refletir conjuntamente, né, de maneira pontuada, sistemática, mas refletir conjuntamente, né, quer dizer, que a gente pare para pensar e que mude aí, na medida do possível, as nossas atitudes, né, no sentido de sermos cada vez mais, né, fidedignos com a produção do outro, com a nossa produção, né, com toda essa caracterização que nos alerta. Certamente no semestre que vem estaremos novamente aqui falando sobre essa temática, como o professor Fernando falou. Essa temática ela é reiterada, ela continuamente vai ser discutida para outros segmentos que vão chegar aqui. Você está no 10º período, mas tem gente aqui do 2º período ali, que disseram. Enfim. Eu gostaria de reiterar o meu pedido, porque assim como eu gosto de escrever, eu faço poesia, mas assim, muitos colegas que eu tenho visto têm encontrado muita dificuldade na produção de qualquer tipo de documento. Eu fiquei envergonhado de estar no estágio no tribunal e ver um colega fazendo uma redação de uma ata de sentença. Então, eu estou falando isso por mim e por outros colegas. Com certeza. Porque a dificuldade é muito grande. Desde o momento em que a gente começa a buscar no Google alguém que já escreveu alguma coisa, e às vezes até não está atualizado. O cara colocou aquela peça ali, mas foi lá em 2003. E a legislação mudou. Então, você está copiando uma coisa, que está ultrapassada. Está ultrapassada. Então, e aí envolve a questão, né, que você está muito bem trazendo o teu exemplo, dessa seleção de conteúdo da internet, né? Saber, então, quer dizer, então como é que você vai fazer esse limbo aí, essa separação? Na sua experiência, né? Na sua experiência. E, com certeza, o auxílio de um professor, né, te daria, dizer, olha, isso aí está ultrapassado, isso aí você não vai... Né? Essa revisão... Esse é o papel do professor. Agora, também posso dizer que o professor também pode aprender com o aluno, né? Também, é recíproco. Se a gente pensar bem, né, o professor também tem como aprender. Né? Muitas vezes, determinadas tecnologias, o aluno está na frente do professor. Com certeza. Né? Então, portanto, há que se valorizar,
né? Há que se valorizar essa troca. Agora, o fato de o professor reconhecer que o aluno pode também ensiná-lo, jamais vai desconfigurar toda a estrutura hierárquica desse processo. Né? Não de que o professor sabe tudo, mas de que o professor é autoridade. Né? De que ele, né, se rende nesse conhecimento ao aluno, mas tem a autoridade dele, né? Tem toda a habilidade, né, de conteúdo, de história mesmo. Então, eu sempre trabalhava com a ideia de que a ideia do professor como aquele indivíduo que tem um conhecimento e aonde ele está indo, para onde ele está indo, fisicamente falando, espacialmente, o conhecimento está indo. Né? É uma ideia bem física do conhecimento. Entendeu? Aonde você está andando? Você está andando aqui e o conhecimento está lá com você. Né? Isso também ocorre com os alunos, porque você é uma fonte de conhecimento. Você tem um conjunto de saberes. A gente constrói. Que a gente constrói. Então, o professor, pela formação dele, tem, né, mais e tal, né, está tudo estruturado naquele conhecimento técnico, mas o conhecimento é isso. É troca e reconhecimento também, né? É reconhecimento. Professora, algo mais? Não, gente, deixa eu caminhar. Terminando, gente, trata-se de um assunto bem específico na nossa área, na nossa vida. É importante realmente que vocês tenham todo esse conhecimento, todo esse cuidado na elaboração de um trabalho, tanto um trabalho acadêmico como um trabalho profissional. Né? Então, é primordial esse cuidado na elaboração, cuidado na busca das informações na internet. Nem tudo que está na internet pode ser o correto. Né? Eu sempre brinco com meus alunos, olha só, se alguém colocar o Wikipédia aqui, eu não aceito. Sempre brinco, por quê? O Wikipédia é um documento que todo mundo pode editar. Então, é claro, eu por exemplo, posso não sou da área médica e vou lá e edito um material que é da área médica. Como fica? Lógico que vai ter alguém que vai corrigir. Mas se eu pego nesse intervalo, pego um documento ali que foi editado incorretamente, erradamente, como é que fica o meu documento? Então, procure elaborar esses documentos, botando artigos, dissertações, teses, ou seja, que passaram por uma banca. Então, você sabe que aquilo ali você pode confiar. Né? E de simpósios, né? Artigos, com certeza vão ter documentos que vocês possam confiar mais, nos quais vocês podem confiar mais. O professor é uma boa fonte, porque nós não sabemos de tudo, eu não vou saber de todas as áreas que temos aqui, mas o seu professor é uma boa fonte para dizer se aquele material é um bom material ou não é. Né? Na área do direito, na área da informática, na área de enfermagem, na área de administração, de contabilidade. Esse professor, ele sabe dizer se aquela revista é uma boa revista ou não. Se aquela publicação, se aquele congresso é um bom congresso ou não. Ele sabe, né? Ele é a boa fonte para isso, né? Ok, gente, obrigado por essa noite. Obrigado, professora Rosane. Aliás, eu quero acrescentar, porque eu estou aqui também convidado pela professora Rosane e pela professora Marlene, que me chamaram mais uma vez a estar aqui com vocês. Obrigado.